Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A praga dos gafanhotos no Egito ainda não convenceu o faraó. Não foi convincente. Deus estava enviando pragas. A praga dos gafanhotos foi a 8ª praga que Deus mandou. Já tinha massacrado o Egito, mas o faraó ainda não tinha aceitado se render. É muito difícil para uma pessoa que se acostumou no poder, na soberba, como o faraó, aceitar uma derrota. É muito difícil e vai lutar e resistir. O que aconteceu com o faraó, sempre resistindo a Deus, e o Moisés levando de Deus a palavra e o faraó não se rendendo. Com cada praga ele sentia a dor sobre o Egito, mas não se rendia a Deus. E Deus foi acrescentando praga a praga. Depois da chuva de pedras, a lavoura toda já estava destruída. Então vem a 8ª praga e o Senhor disse a Moisés: vai ter com Faraó, porque eu lhe endureci o coração. Interessante. Para Deus endurecer o coração de uma pessoa, Deus não precisa fazer como Satanás, se apoderar da pessoa, fazer com que a pessoa perca o controle, ela fica possessa, ela fica dominada, fora de si, em transe. Deus não faz isto. No Novo Testamento nós encontramos que Deus respeita a individualidade de uma pessoa. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Deus não usa ninguém em transe. Cada um de nós tem controle sobre os dons espirituais. Ninguém vai dizer: eu não pude mais parar, eu fui tomado por Deus para falar. Não, não e não. Você sempre tem o controle. Deus não toma ninguém em transe. É muito bom a gente saber disto. E então, quando diz que Deus endureceu o faraó, isso significa o seguinte: Deus colocou diante do faraó todo aquele quadro de informações, o que tinha acontecido, o que poderia acontecer, o que viria a acontecer se Israel saísse, de uma tal maneira que o faraó não tinha como escolher mais. Ele diz: não dá, se esse povo for embora agora, nós vamos ficar com o Egito arrasado, não podemos concordar. E isso é endurecer o coração. Deus usa circunstâncias para convencer a pessoa. Você, por exemplo, quando está obstinado em fazer alguma coisa errada, Deus, pelo Espírito Santo, tenta convencer você. E se você não quiser obedecer a Deus e estiver obstinado, decidido a pecar, Deus vai deixar você pecar. Ele quer valorizar e respeitar o seu livre-arbítrio. Mas se por outro lado você já estiver caindo no pecado, mas gritar: Senhor, socorre-me, atende-me, Senhor, estende a mão, me tira desse atoleiro, então Deus vai agir com um milagre naquela hora. Ele não vai mudar a sua cabeça, porque você já está decidido a não pecar, mas não tem forças, porque a sua carne já está levando você a pecar. Mas Deus vai agir, vai fazer alguma coisa acontecer porque você quer. Agora, se você estiver determinado a pecar, Deus vai alertar você, mas vai deixar você pecar, entendeu? Então Deus endureceu o faraó, mostrou para ele uma realidade de tal monta que ele não poderia concordar em deixar o povo de Israel sair. E o Senhor diz: isso eu estou fazendo para que as minhas pragas se multipliquem no Egito, e
os filhos de Israel venham a contar para os filhos de seus filhos como eu zombei do Egito, e também para que saibam que eu sou o Senhor. A autoridade maior é Deus. E então Moisés e Arão se apresentaram diante do faraó e mandaram a mensagem: até quando, faraó, recusarás humilhar-te perante o Senhor? O Senhor diz: faraó, deixa ir o meu povo. Do contrário, a praga foi anunciada. Do contrário, faraó, se tu recusares deixar o meu povo ir, amanhã trarei gafanhotos sobre o teu território, e eles cobrirão de uma tal maneira a face da terra que nada aparecerá. Que coisa tremenda, hein? Uma nuvem escura de gafanhotos, e eles vão comer o restante que escapou da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas e as casas dos teus oficiais, como nunca viram teus pais, desde o dia em que estiveram na terra até hoje. E mais adiante diz que nunca mais haverá uma nuvem de gafanhotos desse jeito. Interessante, lá no Apocalipse vai cair um meteoro na terra, é chamado uma estrela que vai cair, abrir o poço do abismo, e de lá sairão gafanhotos diferentes para causar males nos homens. Esses gafanhotos naturais, originais, que vieram sobre o Egito, comiam os vegetais, as folhas, as árvores, mas não atacavam pessoas. No Apocalipse, os gafanhotos serão diferentes, outros gafanhotos que vão atacar as pessoas. Vão ter cabeça de leão e cauda de serpente, e vão atacar as pessoas e fazê-las sofrer, as que não têm um selo de Deus. Então, é uma outra questão. Agora, quando Deus diz aqui no Egito que nunca houve uma praga tal de gafanhotos que cobriu a terra, não se viu nada, só gafanhoto. Imagine uma situação assim. Não sei se você já foi a um local, ou pelo menos viu fotos de um local frio, coberto de neve. Quando a neve desce, ela cobre tudo. Ruas, árvores, calçadas, carros, casas, telhados. A gente só vê aquilo branquinho de cima, não vê mais nada. Raramente vê um pedacinho aqui de uma janela, de uma porta, qualquer coisa assim. Mas normalmente o branco cobre tudo, fica branquinho. A nuvem de gafanhotos cobriu todo o Egito de uma forma que não se viu nada. E o Senhor disse: nunca mais haverá uma nuvem de gafanhotos assim. Bom, quando a gente vai para a profecia de Joel fala de uma nuvem de gafanhotos ameaçadores, que seriam terríveis, que nunca houve igual. Interessante, cá no livro de Êxodo, nunca houve, nunca haverá uma nuvem de gafanhotos assim. Lá no livro de Joel, uma nuvem de gafanhotos que viria ameaçar, atacar e destruir Jerusalém. Interessante, não há história, não há registro de uma nuvem de gafanhotos que tenha vindo cumprindo a profecia de Joel. Então não estava certa? Sim, estava certíssima. Porém, os gafanhotos de Joel eram representativos de um grande, poderosíssimo exército dos assírios, que vinha cobrindo a face da terra e tomando tudo. Era inumerável a quantidade de soldados de todas as nações que estavam a serviço do rei da Assíria. E vinha o Senaqueribe como uma nuvem de gafanhotos tomando tudo. Então a linguagem de Joel é figurada. Não seriam gafanhotos, seriam exércitos do mundo inteiro liderados pela Assíria para invadir Israel. E de fato invadiram, tomaram Israel, Reino do Norte, tomaram
todas as cidades de Judá e só faltava Jerusalém. Mas aí o profeta Joel trouxe uma palavra de Deus: se quebrantem, se derramem diante do Senhor, jejuem, parem tudo, inclusive casamentos, para buscar o Senhor. Todos parem suas atividades e trabalhos para buscar o Senhor. E isso aconteceu na época do rei Ezequias, ano 701 a.C., e todos se puseram a orar, a buscar o Senhor, a jejuar e clamar misericórdia. Então Deus agiu, e de fato Deus mandou um anjo que destruiu a maior parte do exército da Síria. O rei Senaqueribe voltou envergonhado para sua terra, houve um grande livramento em Judá, mas a terra estava arrasada. Então Deus falou: olha, esse ano vai ser só o que tiverem aí guardado que vai comer, mas no ano seguinte vocês já vão ter alguma coisinha. Agora, no terceiro ano, podem plantar e colher à vontade, porque vai produzir de novo a terra em abundância. E a nuvem de gafanhotos, Deus disse: eu vou lançá-los no mar. De fato, foi o que aconteceu com o exército da Assíria. Então é muito bom a gente lembrar isto, que o exército da Assíria cumpriu aquela profecia figurada na nuvem de gafanhotos de Joel. Mas a nuvem de gafanhotos de Êxodo, capítulo 10, lá no Egito, nunca houve igual, nem haveria mais. No entanto, os gafanhotos destruíram tudo que havia de plantação no Egito, e o Egito era famoso pelas suas plantações, mas ainda assim o faraó se endureceu e tentou negociar, deixando ir algumas pessoas, mas o gado ficasse, e o Moisés foi irredutível da parte do Senhor: não, temos que ir todos. O faraó disse: somente os homens. E Moisés disse: não, temos que ir todos nós, as famílias, o nosso gado, não vamos deixar nada. Então os gafanhotos estragaram, destruíram o Egito, mas o faraó inicialmente disse que eles poderiam ir, mas no fim ele voltou atrás e não deixou o povo de Israel ir. O raciocínio dele era o seguinte: quando houve ameaça, eu fiquei com medo. Agora, depois que a ameaça se cumpriu, agora já acabou, o Egito já está destruído, eu vou deixar sair o povo de Israel por quê? Porque já está destruído o Egito. Eles ameaçaram. A gente poderia ter evitado, negociado antes, mas não houve condições de negociar com Deus. Então os gafanhotos vieram. Depois que vieram, já tinham destruído tudo. Agora, por que eu vou deixar o faraó dizendo? Por que eu vou deixar o povo de Israel sair? Já se cumpriu a promessa, mas ele não sabia que Deus tinha no bolso mais outras pragas ainda: as trevas e, por fim, a morte dos primogênitos. Deus queria completar aquele ciclo de pragas até que o faraó se rendesse. Há muitas lições que nós tiramos daqui. Deus não força ninguém, mas ele tem meios para tentar convencer alguém. Deus está convencendo irmãos que estão afastados a se voltarem. Eles estão endurecendo o seu coração, mas Deus está mostrando pelas circunstâncias que é hora de voltar, meu irmão, é hora de voltar, minha irmã, mas você está endurecendo o coração. Então saiba que Deus tem um arsenal de outras pragas sobre a sua vida também. Não é só tirar dinheiro, é mandar o ladrão, mandar o devorador, mandar enfermidades várias. Deus pode fazer tudo isto se você não se render. Deus quer você rendido totalmente. Enquanto você está em casa, acomodada: não, eu já perdi tudo, mas pelo menos eu tenho minha casa, eu vou ficar dentro da minha casa. Você vai perder a casa também. Deus não vai desistir. Se Ele quer você, Ele vai lutar até que você se renda.
Mas quando a pessoa é dura de coração, perde família, a mulher perde o marido, perdem os filhos, perde o emprego, perde o dinheiro, o salário, por fim fica só com a casa, aí vai perder a casa também. Aí fica só com a saúde, aí vai perder a saúde também. Em algum momento você vai ter que se render. Então se renda agora, antes que as outras pragas cheguem, porque Deus tem um arsenal muito grande para convencer, sem que ele afete o seu livre-arbítrio. Deus vai respeitar até o fim a sua capacidade de decisão. Mas não espere Deus agir, porque ele tem no arsenal dele muitas outras pragas para tentar convencer você. Se você tem um chamado de Deus, já era hora para estar se rendendo a Deus e pregando o evangelho e consagrando a vida. Mas você se acomoda na sua casa, então pode ter certeza que Deus vai bater forte. Como ele bateu no faraó, ele tem muito gafanhoto e devorador, muito ladrão, bandido, enfermidade para mandar. Ele tem destruidor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, até que você se renda. Não endureça o coração como o faraó, minha irmã. Entregue-se e se entregue para servir ao Senhor. Não fique negociando com Deus. Não, nessa igreja, eu vou para outra igreja. Minha irmã, você vai para onde Deus mandar. Seja serva para obedecer e não fique como o faraó querendo negociar com Deus. Não, Senhor, se o Senhor me der um cargo na igreja, ou então, se alguém vier me pedir perdão, minha irmã, não ponha condição nenhuma, igual o faraó. Se renda para ser uma serva e obedecer ao que o Senhor quiser. Senão, vem muito devorador. Muita coisa vai acontecer com você, sua família, sua casa e tudo que você tem, até que você se renda incondicionalmente. Não tente negociar com Deus em nada, estabelecer condições. Senhor, eu só vou se o Senhor fizer. Minha irmã, obedeça sem pôr condição nenhuma, porque Deus é Deus e não fique negociando com Ele. Entenda essa lição preciosa que nós tiramos aí do relacionamento do faraó com Deus. Deus é Deus, e se Ele está te chamando, Ele está mostrando o que Ele quer de você. Não fique negociando com Ele. Entenda isto e se renda. Renda para ser serva, somente serva para servir no que for, onde for, do jeito que for. Seja serva. Meu irmão, seja servo. Entenda o que é ser servo do Senhor. Mas não fique mais querendo negociar com Deus.